Atos 16, versículos número 22. Quem achou, diga amém. Mais um tempo para que você encontre, rapidinho. Vamos lá. Atos no capítulo 16, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. No versículo 23 vai dizer: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Estenda as suas mãos, uma das suas mãos para a minha vida. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra e creio que tu nos reuniu nesse lugar com um propósito de abençoar a vida do teu povo. Então, Deus, fala aos nossos corações. Eu quero te pedir, usa a minha vida como instrumento, Deus, instrumento de graça sobre a vida dos teus filhos, mas ministra da mesma palavra no coração de cada um de nós, inclusive do meu. Meu Pai, que saiamos daqui diferentes, entramos aqui abatidos, caídos. Ó Deus, precisamos ser erguidos nessa noite pelo teu poder, e que essa palavra possa ser um instrumento usado por ti para isso. Meu Deus, que saiamos daqui crendo como não críamos antes. Meu Deus, e que o teu Espírito seja o porta-voz da tua mensagem nessa noite. Não sejam as minhas palavras, não sejam, Senhor, as minhas vontades, mas que seja assim, a tua vontade acima de tudo, a tua voz no meio do teu povo. Em nome de Jesus, é assim que pedimos, ó Deus, nessa noite. Opera tudo isso em nós, ó Pai, é o que eu te peço. Amém e amém. Você pode sentar, tome seu assento. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você, embora eu saiba qual seja a resposta, mas é só para que você interaja um pouquinho com a gente. É fácil fazer a vontade de Deus? É óbvio que não. Eu perguntei porque eu sabia que você sabia a resposta. Nós sabemos que não é fácil fazer a vontade de Deus. Se fosse assim fácil, todos nós estaríamos fazendo. Eu não estou falando que é fácil a nível de complexidade. É fácil porque não é fácil porque às vezes exige algumas coisas de nós. Eu quero até dizer e me arriscar a dizer que muitos não fazem a vontade de Deus. Talvez eu e você sejamos assim, porque existe no ser humano uma lei chamada lei do retorno. Nós sempre lutamos para que isso não seja muito dessa forma, mas você faz esperando uma pronta resposta da parte de Deus. Você faz, mas você espera que Deus te compense de alguma forma, para que mostre para você que tudo isso que você está fazendo vale a pena. Mas a grande verdade é que às vezes nós olhamos alguns passos, algumas atitudes que nós tomamos para obedecer a Deus, e parece que acontece tudo adverso daquilo que nós esperávamos. Tudo aquilo que você esperava de forma favorável, parece que se volta contra você. Nós vamos ver que na palavra o Senhor Jesus, Ele nunca nos enganou. Quando Ele fala para os seus discípulos em Mateus no capítulo 10, vai dizer que o Senhor reuniu os 12 e distribuiu sobre eles e deu para eles autoridade para que curassem enfermos, expulsassem demônios, e para que assim eles fossem de casa em casa anunciando o Evangelho.
Mas ele começa a dizer também das dificuldades que eles iriam enfrentar, falando para os seus discípulos assim: olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E ainda acrescenta falando que em certas casas existiria a possibilidade deles não serem recebidos da melhor forma possível. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você se prestar para Deus, para ajudar alguém, ou para fazer assim a vontade de Deus, e você ser mal recebido, mal interpretado, ou etc e etc. Por isso, talvez da grande dificuldade que nós temos de obedecer a Deus, porque se colocarmos esse além, falarmos para você: olha, Deus espera que você faça a sua vontade, a vontade dele, mas nem tudo será favorável. Nós pregamos nesse tema faz um mês mais ou menos, falando sobre isso. Nem tudo será favorável. E nós vemos que na vida desses homens, desse texto que nós acabamos de falar, Paulo e Silas, é uma passagem, já não vou dizer batida, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Você pode ter escutado sobre esse texto inúmeras vezes. Eu já preguei sobre esse texto em outras vezes, e eu sei que sempre Deus fala, meu irmão, e Deus é ilimitado nesse sentido. Mas olha como é que Paulo e Silas se comportavam. Eram homens que se desprenderam para anunciar o evangelho em meio às nações. Só para que você entenda como é que aconteceu a história, eles descem no lugar chamado Filipos, lá do povo dos filipenses, você já deve ter ouvido falar. Naquele lugar existia uma mulher chamada Lídia, vamos dizer esse nome, Lídia. Aquela mulher recebe, vendedora de púrpura, diz assim a palavra. Aquela mulher recebe Paulo e Silas com a maior gratidão. Ali é anunciado o evangelho. Lídia abre o seu coração para Deus, e vamos dizer que mais uma pedra na coroa de Paulo e de Silas, mais uma pedra conquistada. Naquele momento que ele prega, sabe quando você tem aquele desejo, melhor dizendo, aquele sentimento no teu coração de que você está fazendo a coisa certa, está tudo dando certo, porque Deus tem te usado, Deus tem operado através das tuas mãos, ou através daquilo que você tem pregado. Aí, observe que Paulo e Silas saem da casa de Lídia, e diz que logo em seguida se apresenta uma menina, uma jovem, que era tomada por um espírito de adivinhação. E vai dizer a palavra que existiam homens que tinham lucro em cima das adivinhações dessa mulher. Mas só que, como eu acabei de dizer, era um espírito que atormentava, que não deixava aquela jovem, e ela é liberta, ela é livre, ela é curada. Isso é bênção ou não é? Claro que é. Só que aí começa a mexer num negócio que o povo não está acostumado. Os seus empresários, vamos dizer assim, ficaram loucos, porque perderam a sua fonte de renda, sua fonte de lucro, e começam a fazer uma dissensão no meio da cidade, que os levam a perseguir Paulo e Silas e os colocarem na prisão. Vocês veem que eles são levados para a prisão porque fizeram a vontade de Deus. E é assim que eu e você de repente nos sentimos desmotivados, porque quanto mais você se coloca para fazer a vontade de Deus, mais coisas se voltam contra a tua vida. Você olha todo o teu desejo de fazer aquilo que Deus quer, e tudo aquilo que tem acontecido ao teu redor, isso te desanima. Talvez eu e você tenhamos ou estejamos sendo colocados em cadeias, porque você assim desejou fazer a vontade de Deus. A
palavra diz, eu citei esse versículo no domingo passado, que Paulo ele orou por 3 vezes pedindo que um espinho que ele tinha na carne, mensageiro de Satanás, fosse tirado. Mas diz que esse espinho foi colocado na carne por causa da grandeza das revelações que ele recebia, para que assim ele não viesse a ter soberba. Você tem noção do que é isso? Grandes revelações, grandes provas. Então parece que quanto mais nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, mais coisas se voltam contra nós. E você vê que grandes homens de Deus foram colocados na prisão. E hoje, vamos ser sinceros, talvez no meio do evangelho triunfalista que se prega por aí, olhar a vida de Paulo e Silas na cadeia e falar assim, não, isso aí, esses dois aí não tem ministério não. Ou talvez, é porque os dois estão em pecado. Isso está acontecendo na vida dele porque ele não tem fé. Nada disso, nada disso. Temos pregado, irmãos, para que consigamos, em nome de Jesus, ter uma vida que vai além das circunstâncias. Circunstâncias têm paralisado a igreja. Circunstâncias têm tentado parar eu e você. Até cadeias se levantam no nosso meio para tentar parar você. Mas o tema da mensagem dessa noite, e eu creio que esse tema eu já pego para mim, é cadeias, vamos repetir isso, cadeias não nos prendem. Não são cadeias que vão parar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não são as circunstâncias que você tem visto ao teu redor que vão paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua história. Eu quero começar dizendo que no versículo 25, eu quero ir com você, eu quero ser breve e objetivo. No versículo 25 vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, vamos lá, vamos entender que esses homens, eles foram açoitados, rasgaram as roupas que eles estavam vestidos, não foram presos em meio a outros prisioneiros, diz a palavra, que ainda aconselham ao carcereiro assim, coloca esses dois no cárcere interior. É como se fosse a parte de segurança máxima daquele presídio. Coloca esses homens aí. Prenderam os seus pés nos troncos e por volta da meia-noite diz a palavra, vamos lá, diz a palavra que no versículo 25, por volta da meia-noite, vamos lá, Paulo e Silas oravam. Meu irmão, tenta imaginar você, depois de ter feito a vontade de Deus, preso, com pessoas escutando aquilo que sai da sua boca. O que é que os outros prisioneiros escutariam se fosse você preso no lugar de Paulo? Talvez as pessoas que moram ao teu redor, teus vizinhos, escutam tudo aquilo que você exala quando você está em cadeias. Quando você fala, eu não aguento mais, bendita é a hora que eu comecei a servir esse Deus. Talvez seja isso que as outras pessoas estejam escutando sair da vossa boca. Mas você observa que aqueles homens, eu nunca fiquei preso. Você já ficou preso alguma vez? Eu nunca fiquei preso, nunca prenderam meus pés num tronco, nunca passei por isso. E mesmo eu e você não chegando a esse ponto de passar por isso, todas as vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos chateamos, nós paramos. Mas você vê que esses homens, mesmo no cárcere, com seus pés presos, com as costas toda arrebentadas de tantos açoites, com as suas roupas rasgadas, com dor, diz que à meia-noite eles oravam e louvavam. A primeira coisa que eu quero te dizer é que esses homens, eles entendiam o propósito que Deus tinha na vida deles. Paulo, ele vai dizer em uma das suas epístolas que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, inclusive em meio às prisões. Aí eu vejo, e é uma
a primeira frase que podemos guardar nessa noite para a nossa vida, que alguém debaixo do propósito de Deus, mesmo em cadeias, é mais solto do que aquele que está livre. Tem pessoas que não vivem o que você vive, mas que estão mais aprisionadas do que você. Tem pessoas que não estão vivendo 10% das provas que vivemos por amar a esse Deus e seguirmos a sua vontade. Mas como entendemos, as cadeias não nos prendem, as cadeias não nos calam, as cadeias não podem matar a nossa oração, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, amém? Então o que eu vejo nessa palavra é que se você está debaixo de um propósito, se você crê que Deus, Ele tem regido as suas vontades, mesmo em cadeias, você é mais solto do que quem está livre. Pessoas que de repente não têm vivido as circunstâncias da vida que você tem vivido, e tem pensado em desistir, e nós vivendo em meio a tribulações, períodos terríveis da nossa vida, e mesmo assim permanecemos. Eu te pergunto, quem é que te mantém de pé? É o Deus que estabelece o propósito na tua vida. Aquele que estabelece o propósito na nossa vida é o mesmo que nos mantém louvando e orando, mesmo em meio a cadeias. Tudo poderia calar Paulo e Silas, tudo poderia parar esses homens. Aí eu te pergunto, o que é que tem te parado, meu irmão? O que é que tem paralisado você? O que é que tem estagnado a sua vida? Meu irmão, eu quero te pedir em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo mude as tuas palavras nessa noite, mude as palavras que saem pela tua boca, porque talvez não, existem pessoas, e a gente vai entender isso, tem pessoas que escutam aquilo que você está proferindo, tem pessoas que têm usado a tua vida como referência, porque não vivem o que você vive, mas quer saber como é que se permanece de pé no meio das provas, no meio das tribulações. Aí olha para você, olha para mim, mas aí o que é que eu tenho falado em meio às dificuldades? O que é que você tem falado? Às vezes nós queremos dizer que são essas cadeias do inferno. Olha, esse Deus esqueceu de mim. Olha, Deus não quer saber nada de mim, meu irmão. O teu propósito não termina nas cadeias, amém? Nós cremos num Deus que pode quebrar e quebra todas as cadeias. Eu creio nisso, mas as cadeias nesse sentido, no contexto, eu não estou falando de maldições. Cadeias que eu estou me referindo, as cadeias que eu me refiro, são tribulações de uma forma geral, que tinha tudo para te parar, tudo para te paralisar. Essa semana que passou, num dos grupos da nossa igreja, do WhatsApp, eu não lembro qual, mas não sei quem foi que postou, um vídeo de um rapaz sem os braços, não foi isso? Tocando guitarra, foi isso? O que pode parar uma pessoa dessa? Hein? E às vezes nós, com todos os nossos membros, com todas as nossas funções vitais, de acordo, nós paramos. Deus te deu vida e te deu vida em abundância, para que assim você viva os propósitos que Ele tem na tua vida, para que você assim se alinhe à vontade dEle, e assim a vontade dEle ocorra e se estabeleça na tua história. Então, meu irmão, você entendeu que não são as cadeias que podem te parar, elas não nos prendem mais. Se assim estamos debaixo da vontade de Deus, essas cadeias não podem nos parar, porque mesmo em cadeias, se estamos na vontade dEle, nós somos mais soltos do que aquele que está livre. Você crê? Então diga para a pessoa do seu lado: as cadeias não podem te parar, em nome de Jesus, amém? No versículo de número 26 vai dizer: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Você vê uma resposta de Deus quanto aos anseios daqueles homens. Na verdade, nós não vemos. Eu não posso afirmar para você
que Paulo e Silas oravam para que fossem soltos. Eles simplesmente oravam e louvavam. Mas diz Deus, que conhece a sua necessidade e conhece você, Deus entrou na história. É isso que eu quero te dizer. Quando nós não ficamos aficionados para que Deus realize algo desesperadamente na nossa vida, Deus entra na nossa história. Você observa que eles oravam, louvavam e vem um grande terremoto daquela prisão. Sabe o que acontece? Aqueles homens passaram a não estar mais sozinhos. Eles foram colocados no cárcere onde eles não tinham acesso e contato com mais ninguém. Mas mesmo isolados de tudo e de todos, Deus estava naquele lugar. Foi assim com Paulo e Silas. Foi assim com Daniel. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi assim com Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E não vai ser diferente conosco. Porque pode, ainda que as cadeias nos isolem, nós não estaremos sozinhos. Nós falamos muito de deserto. Deserto é um lugar onde não se tem recursos, não é assim? E não se tem ninguém. Você vai para uma praia deserta se você estiver lá sozinho. Mas a partir do momento que Deus está naquele lugar, aquele lugar deixa de ser deserto. Você observa que Jesus, ele é levado para o deserto, mas ele foi levado pelo Espírito. E a partir daquele momento, Jesus não estava sozinho naquele lugar. Podemos estar em momentos difíceis nas nossas vidas. Eu lembro muito do testemunho do pastor Edmilson, quando passou por aquela doença da diverticulite, é isso? Não podia ter visita toda hora, pastor. Quem dera que a família pudesse ficar a todo instante. Mas tinha hora que os parentes vão embora. Tinha hora que às vezes não tem ninguém para conversar. Mas a gente sabe que, mesmo preso nos leitos, mesmo preso em alguma circunstância, Deus está conosco. Ele não nos abandona, querido. Então o que eu quero te dizer é que, primeiro, as cadeias não nos prendem, porque mesmo presos, somos mais livres do que aqueles que estão soltos. Depois entendemos que as cadeias não nos impedem de ter companhia. No Salmo 40, ele vai dizer, um salmo que eu amo também, vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Não é assim? Diga amém em nome de Jesus. É assim. Ele vai dizer que Ele me tirou do poço de perdição. Poço, Ele tirou do poço. No momento que você está sozinho, meu irmão, no momento que você olha para o lado, você não tem ninguém. Mas são nesses momentos em que Deus se manifesta. Porque talvez no meio de companhias você não perceba a maior companhia que existe na tua vida, que é o Senhor teu Deus, que está acima de todas as coisas. Deus é conosco, e as cadeias não nos impedem de viver isso. No versículo 27, vai dizer: o carcereiro despertou. Olha isso. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Dentro daquela cadeia, vamos olhar na melhor das hipóteses. Os únicos cristãos que havia naquele lugar, melhor dizendo, era Paulo e Silas. Se é prisioneiro, é criminoso. Para aqueles cidadãos, Paulo e Silas eram criminosos, por isso eles estavam presos. Naquele lugar poderiam ter homicidas, estupradores, entre outros crimes que aqueles homens cometeram.
Mas você vê a palavra que depois do terremoto as cadeias se quebraram, amém? O carcereiro, quando descobre isso, porque o carcereiro ia ter que pagar com a vida, porque ele era o responsável pela guarda daqueles homens. Quando o carcereiro percebe isso, ele ia tirar a sua espada e se suicidar, porque ele ia ser morto de qualquer forma. Mas aí, no versículo 28 vai dizer: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Irmão, você imagina, vamos, Senhor, é só um exemplo, em nome de Jesus. Imagina aí o pastor Edmilson, aqui em Água Santa. Misericórdia. Meia-noite, orando, louvando, e as cadeias se abrem. Aí o responsável lá, o carcereiro, vê: meu Deus, vou ser preso, vou ser condenado, vão me matar. E aí vamos dizer que nós falemos assim: não, estamos todos aqui. Meu irmão, o que é que segura um preso, um ex-preso com as cadeias quebradas? Tem uns que vêm até como providência de Deus. Foi a resposta que eu esperava. Vamos embora, povo. Aí vai todo mundo embora. Mas Paulo fala: ei, estamos todos aqui. Eu te pergunto, o que aconteceu na vida daqueles presos que não, foi ao ponto de que eles não saíram daquele lugar? Podemos dizer que aqueles louvores e aquelas orações não foram em vão na vida daqueles homens. Sabe o que eu quero te dizer? Tem pessoas escutando o seu louvor. Tem pessoas escutando aquilo que você fala no meio da tua prova. E tem pessoas que não tomam iniciativas piores na tua vida porque tem escutado o que sai da tua boca. Tu entendeu? Tem gente que não chutou o balde ainda porque tem olhado para a tua vida. Você cheio de dificuldade, aos frangalhos às vezes, cheio de dor, de tantos açoites. Mas tem pessoas que olham para nós vivendo a prova por querer viver a vontade de Deus e falam: não vou desistir porque eu tenho olhado para essa pessoa. O que tem saído da nossa boca, qual é o louvor que você tem proferido, o que você tem falado no meio das tuas cadeias. Tem pessoas que não se separam porque olham para você. Tem pessoas que não se matam porque olham para você. Tem pessoas que não largam o evangelho porque olham para você. Então, em nome de Jesus, você não pode largar também. Você não pode desistir. Paulo poderia virar um grande decepcionado do evangelho e chegar naquela cadeia e falar assim: se vocês pensam que vale a pena anunciar esse evangelho, desistam. Olha só, eu, por fazer a vontade de Deus, olha onde eu vim parar, junto com vocês. Mas não, existe ali algo é operado naquele lugar que acontece ainda nos dias de hoje. As cadeias, elas existem, mas não são eternas, amém? As cadeias existem, mas não são eternas, amém? Mas depois que as cadeias se quebram, não se encerra o propósito. Paulo entendeu e Silas também entendeu que eles poderiam ir embora. Deus respondeu nossa oração, vamos voltar a viver aquilo que a gente estava vivendo. Mas ainda tinha a vida daqueles homens, ainda tinha a vida daquele carcereiro. Sei lá o que aquele carcereiro falava para Paulo e Silas enquanto eles estavam presos. Mas o amor de Deus faz nós amarmos aqueles que nos afrontam, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que falam certas gracinhas para você, zombam da tua fé. Mas o amor de Deus faz com que o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, inclua essas pessoas também. Pessoas que zombam de você, e a gente está doido para que ora assim: Senhor, quando o Senhor quebrar a cadeia, faz aquele terremoto, sacudir tudo,
mas desmorona em cima desse povo aí. Muitas orações são assim. Mas você vê que homens debaixo da vontade de Deus querem alcançar até aqueles que se voltam contra eles. Tem pessoas que se voltam contra você? Sim ou não? Não há novidade nisso. Mateus capítulo 5 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, irmãos, pagamos um preço. Pagamos um preço. Mas eu quero te dizer, vale a pena todo preço. Diga para a pessoa do seu lado: não desista. Porque tem pessoas que têm olhado para você. Mesmo nas tuas dificuldades, tem pessoas que olham para você. Talvez você fale assim: meu Deus, mas você, eu também. Não somos Deus. Estamos longe disso. Mas, de alguma forma, Deus tem operado algo na nossa vida. Então, eu creio que cadeias não nos prendem, querido. A tribulação, vai dizer a palavra que a tribulação produz experiência. A experiência produz perseverança e a perseverança produz esperança. As cadeias não são para matar você. As cadeias não são para destruir com a tua vida. As cadeias mostram também o quanto Deus é fiel, quanto Deus é poderoso. Você vai olhar de repente para as tuas cadeias hoje, para as tuas tribulações, vai falar: meu Deus, essa aí eu não vou aguentar não. Mas você olha para trás, e vê quantas cadeias Deus já fez você passar e quantas já foram quebradas, sinal da fidelidade de Deus em tua vida. Deus não falhou e não falhará. Em Jó 42 vai dizer: eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. Quero terminar dizendo, no versículo 35, quando amanheceu, olha a fidelidade de Deus, querido. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Deus é fiel. Parece que as coisas saem um pouco do roteiro, do rumo, mas começou lá na casa de Lídia, onde as coisas começaram a ser operadas naquela cidade. Parece que um vento bateu e os levou para a prisão. Mas depois de tudo aquilo, eles são colocados lá no lugar onde eles seriam cuidados por Deus de novamente. Eu quero te dizer que passamos pelo vale da sombra da morte. Cantamos isso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. O amor de Deus é revelado nas prisões, é revelado nas tribulações, é revelado no conforto, é revelado em qualquer momento da tua vida, porque a fidelidade de Deus não é presa a cadeias. As cadeias da tua vida não paralisam o amor de Deus na tua história. Deus, Ele tem um amor imenso por você. E as tribulações que você tem vivido não é sinal da ausência de amor dele para você, pelo contrário. Pergunte-se não por que você tem vivido cadeias,
Talvez essa tenha sido as suas orações. Senhor, por que que eu tenho vivido isso? Não pergunte isso para Deus. Pergunte assim: Senhor, não quero perguntar o porquê, mas como é que eu tenho suportado até então? Deus é quem nos mantém de pé até o final. De repente você começou lá na casa de Lídia, fazendo a vontade de Deus, mas por viver o propósito de Deus, você está vivendo um momento meio turbulento da tua vida, não é assim? As cadeias não são eternas. Deus é fiel. Deus vai operar e vai te colocar lá na casa de Lídia de novo, para que todas as coisas voltem ao normal. Por quê? Porque o propósito é de Deus, e aquilo que é de Deus, Ele cuida, amém? Se o propósito é de Deus, é Ele quem cuida, é Ele que guarda, é Ele que toca, é Ele que move. Permita-se ser cuidado por Deus, amém? Quantos têm sido cuidados por Deus? Quantos têm sido alvo do amor de Deus em sua vida? Diga amém. Se você é alvo do amor de Deus, aplauda Ele aí em nome de Jesus. Deus é fiel, querido. Deus é fiel.